E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler 1 Crônicas, capítulo 20, meu Deus, me perdi. 22, 23 e capítulo 24. Então bora pro vídeo, tá difícil. Davi prepara a construção do templo, brincadeira. Então concluiu Davi, este é o lugar para a edificação do templo. Rapaz, que interessante, não tinha prestado atenção nisso aqui não, gente. Então foi no terreno de Araúna, beleza? O Jebuseu, de Deus Yahvé o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e uma quantidade imaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios, aqui está tírios, mas deve ser sírios, abasteciam o rei de cedro à vontade. Deve ter sido aqui um erro aqui de digitação. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte, para o filho dele, Salomão, que vai edificar o templo de Deus. Orientações de Davi a Salomão. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse a seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grande guerra. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor, porquanto o seu nome será derivado de Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai edificar o templo que honra ao meu nome. Eu serei seu Abba pai, e ele será Aben, o meu filho. E assim estabelecerei para sempre o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Agora, pois, ó meu filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para construir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo Israel e para obedeceres a Torá de Yahvé, o Senhor teu Deus. Se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas, nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverás de aumentar a quantidade desse material em muito mais. Além disso tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros, inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Davi ordenou então a Salomão, os oficiais de Israel, que cooperasse com seu filho Salomão, encomendando: Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco e vos concede descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações, e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo.
Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscar Yahvé, o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Capítulo 23. Os levitas e seu ministério. Quando Davi se tornou idoso, com idade muito avançada, proclamou seu filho Salomão rei sobre Israel. Reuniu todos os chefes líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Realizou-se um recenseamento dos levitas de 30 anos para cima e contados um por um, seu número total foi de 38.000 homens. Então o rei Davi escolheu 24.000 levitas para supervisionarem os trabalhadores da construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Depois Davi distribuiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi, a descendência de Gerson. Os filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primogênito, Zetã e Joel. 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Semolote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Eles foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jote, Zine, Geus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primogênito e Zina. O segundo, entretanto, Geus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso passaram a ser contados como uma única família. A descendência de Coate. Os filhos de Coate foram 4: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. No caso de Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O descendente de Gerson foi Sebuel, o chefe. Os descendentes de Eliezer foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. O descendente de Izá foi Selomite, o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Os filhos de Ziel foram Mica, o primeiro, e o chefe, e Isias, o segundo. A descendência de Merari. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter gerado filhos, homens, teve apenas filhas. Assim, os primeiros deles, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Os filhos de Muzi foram 3, Mali, Éder e Jeremote. Estes, portanto, foram os descendentes de Levi, pelas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, ou de 20 anos para cima, que trabalhavam na casa de Yahvé. Pois Davi ordenara: eis que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, deu paz e tranquilidade ao seu povo e veio habitar em Jerusalém para sempre. Os levitas não mais necessitam transportar o tabernáculo, nem os utensílios sagrados usados em seu serviço religioso. E conforme as orientações finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era cooperar com os descendentes de Arão em todos os trabalhos do templo do Senhor, encarregando-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados e das demais tarefas necessárias à manutenção da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento e
de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Também deveriam estar preparados para render graças e louvores a Yahvé, o Senhor, todas as manhãs ao raiar do dia, em todas as tardes ao pôr do sol, e oferecer continuamente diante do Senhor todos os holocaustos que eram queimados no sábado, na festa da lua nova e nas festas com datas fixas. Deviam servir regularmente diante de Yahvé, conforme as normas e as escalas determinadas, para os turnos de serviço dos diversos grupos de trabalho. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela administração da tenda do encontro, o santuário, e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, bem como por toda a obra e serviço religioso realizado na casa de Yahvé, o Senhor. Então era muito bem organizado, né? O ministério dos sacerdotes, capítulo 24. Esse é. As classes ou grupos do descendente de Arão foram assim organizados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não geraram filhos. Apenas Eleazar e Tamar serviram como sacerdotes. Com a cooperação de Zadok, descendente de Eleazar, e de Ahimelech, descendente de Itamar, o rei Davi os dividiu em grupos para que pudessem cumprir as suas responsabilidades. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes da família dos filhos de Itamar. Foram repartidos de maneira aleatória e imparcial, mediante sorteio, pois havia notícia do templo pois havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. O escriba Seméias, filho de Levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes e oficiais dos sacerdotes, Zadok e Ahimelech, filhos de Abiatar, e dos chefes de famílias dos descendentes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas de modo alternado, ora uma, ora outra. O primeiro sorteio apontou Gioiaribe, e o segundo indicou Gedaías. A terceira sorte caiu para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, e a sétima para Acós, a oitava para Abias, e a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezi, e a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jezquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Mazias. Assim foram designados os sacerdotes segundo sua função para entrar na casa de Yahvé em conformidade com o regulamento deixado por Arão, antepassado deles, de acordo com a vontade expressa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Os chefes dos demais levitas. Quanto aos outros filhos de Levi, dos descendentes de Arão, os chefes foram Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto aos Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias, o terceiro, Jacamião, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Sami. Dos irmãos de Mica, Isis. Dos filhos de Isis, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Zaarias, Beno. Dos descendentes de Merari, por parte de Zaarias, Beno, Zoão, Zacu e Ibri. De Mali, Eleazar, que não gerou filhos. Dos filhos de Quis, Jeramael. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes dos levitas, segundo suas famílias.
Eles, de igual forma, tiraram sorte na presença do rei Davi. Diz Zadok que Aimeleque e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos, os primogênitos e a cabeça das famílias foram tratadas com a mesma dignidade que as famílias dos mais novos. E aqui nós finalizamos o capítulo 24, 23 e o capítulo 22. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.